Pois é, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com o MTV Debate. Nós estamos no terceiro bloco, nós estamos ao vivo e o nosso tema de hoje é sobre o fato de se a justiça é para todos. O sistema carcerário brasileiro, será que é um sistema justo? Eu acho que está na hora da gente chamar nosso amigo Borbs, que ele está a mil pelo Brasil. Vai lá, Borbs, mete bronca, mano. Fala aí, Lobão. Tô agora aqui com o Wellington, cara. Que ele quer falar uma coisa que, né, acabamos de rolar eleições, ele tem uma coisa muito pertinente para comentar aqui. Então, eu queria deixar uma questão pro pessoal de casa aí estar refletindo. Como é que a gente vive num país onde que os políticos de ficha suja continuam fazendo o que eles continuam fazendo e não são penalizados, enquanto um trabalhador está lá todo dia batalhando por o seu pão de cada dia e por, às vezes, uma questão de necessidade, pratica algum delito e é penalizado, ele sofre preconceito da sociedade. Como isso é possível no século XXI? Vai ter aqui a Netier para comentar essa história toda da justiça, como é que é o negócio social que você queria me falar? Exatamente. Eu não acho que porque algumas pessoas têm um poder aquisitivo um pouco maior do que os outros, eles têm o direito de passar por cima das pessoas que têm um poder um pouco menor. Não é assim que funciona. A justiça é para todo mundo e não é porque eles têm uma social um pouco melhor do que as pessoas que eles acham que a justiça não afeta eles. Afeta eles sim e vai afetar agora, no caso da Paulista, porque se não é certo, isso não vai ficar desse jeito. Aí sim! E é isso, falou aí, Lobão, nosso último link aqui do ano. Aquele abraço, agora vai entregar a prova, tirar nota ECC, a gente volta aí pra você com mais MTV Debate. Eu vou dizer pra você, Borbs, você fechou com chave de ouro, essa animação está comovente, Agora é o seguinte, Ferrez, por favor, alinhava o que você foi falado aí. Mete é contigo. Alinhavar o quê? Não, eu acho que tá todo mundo errado. Tá certo que o sistema tá certinho. É para ser assim mesmo, o pobre é para ser excluído, o preso é para ser escondido, a cadeia é só punitiva, não é educativa. Tá certo, o sistema criou isso de uma forma tão intrínseca desde 1940, tá certinho. As pessoas que estão erradas em querer arrumar. Porque para que você vai mudar uma legislação se você nem obedece ela? Né? Se um cara, um dono da padaria, ele muda uma avenida aqui no Brasil para poder ficar com o estacionamento que era avenida antes. Expande nas calçadas. Esse país é uma prostituição, todo mundo é prostituto. Quando você pagar mais, já era, entendeu? Então, mas agora eu vou te perguntar também, Fer. Tudo bem, bacana, parece, pelo que você está falando, é o mundo perfeito, é só sacanear, mas tem um porém. As coisas têm um preço de volta. Eu acho que a gente está vivendo isso. Você vê o Rio de Janeiro, como é que está, aquelas coisas todas. É um reflexo que... Será que as pessoas não estão sendo indulgentes? Será que a sociedade está vindo com olhos muito... se suavizando muito, justamente todos esses que você falou, os preconceitos, a gente é bacana, enfia a sujeira debaixo do tapete. Porque o cara não entendeu que não está vivendo na Europa. Ele copiou a casa da Europa, pegou a árvore da Europa, pegou a aparência da Europa. Mas não botou sistema de esgoto, não tem sistema de esgoto. Ele tem um contingente de pessoas que não têm condições financeiras do lado dele. Ele tentou esconder dentro do morro, ele tentou esconder dentro das favelas, mas essas pessoas aparecem, as pessoas limpam a casa dele, as pessoas lavam o carro dele, dirigem o carro dele e não estão satisfeitas. A sorte do brasileiro é que o brasileiro ainda é muito acomodado. O brasileiro de elite tem uma sorte danada, porque o brasileiro é muito trabalhador, é muito pontual, tem pouco bandido, porque o cara é correto. O cara ganha o salário mínimo dele lá. Já pensou se todo mundo fosse pela desculpa da polícia? Se fosse ser violento porque ganha mal? Pedreiro matava o outro com pasada, né? Padeiro assassinava o outro no forno. Mas isso acontece muito lá no Rio, por exemplo, quando entra o caveirão dentro de um coisa. Morreram 18 suspeitos, Afroex. De suspeito aí. Eu sei porque eu estava ali várias vezes. E suspeito, vamos voltar lá o massacre do Carandiru. Ninguém dá um tiro primeiro, depois responde quem é. Vamos voltar lá o massacre do Carandiru. A E maioria das pessoas que morreram, o Lobão, eles não estavam condenados. Então, portanto... Não, informaram também, por exemplo, o cara do massacre lá da Candelária virou aquele cara do ônibus que sequestrou, virou uma pessoa agressiva, virou um míssil ambulante. As grandes revoluções que aconteceram em todos os países do mundo vieram a partir de uma criança, de um jovem. A revolução não vai vir com todo mundo se organizando e tomando do outro. A revolução vai vir um dia por um cara. Aquele cara, ele chegou perto de causar. Um dia, um cara só, em qualquer estado, ele vai causar um atrito tão grande que vai vir uma revolução dali. Mas agora, esse cara, ele é como uma antena, e é como um tambor. Ele vai causar um som e vai ter uma reverberação. Toda revolução, ela conta com uma cooperação de várias pessoas. Tem que ter um cara que tem um carisma, que possa falar alguma coisa e reverberar isso. Mariângela, você acha que a situação está nesse sentido? Eu estou sentindo uma guerra civil no Brasil.
É uma guerra civil, então é hora de sermos criativos e a sociedade civil participar mais, inclusive discutindo... E se unir mais em todos os setores. Se unir mais, olhar para dentro das prisões, né? Porque os muros lá tornam tudo invisível. E a gente, ao invés de ficar pensando em formas de punir, de prender mais gente, que tal a gente pensar em penas alternativas para tirar as pessoas de lá de dentro? Boa, você... E aí trabalhar bem, fazer um trabalho educativo, realmente socioeducativo e realmente reintegrador com quem fica, né? E só deixar realmente ali dentro preso quem for muito, extremamente violento. Que isso é realmente casca grossa, né? Agora eu quero falar com o Marcelo, que é promotor. Você falou sobre penas alternativas e hoje, exatamente hoje, houve a condenação da Tânia Bulhões, que é aquela mulher que tem um império de não sei o quê, ela foi condenada. E eu estava ouvindo e me deu uma sensação agradável saber que... Tá, eu pensei assim, pô, mas não foi presa, não sei o quê. Ela teve 4 anos de pena alternativa, tipo passar 8 horas de serviço comunitário para cegos. E eu pensei assim, pô, se essa mulher for uma boa empresária, ela ainda vai capitalizar essa parada, vai ter uma bela vivência. Agora, eu pensei assim, tirando a primeira impressão de que realmente ela é uma mulher rica e foi favorecida, eu achei que a pena foi muito sábia. Você não acha isso, como promotor? Você, como promotor, o que você faria numa situação... Eu sei que você, você tem todo um caso, um case, mas assim, a grosso modo, o que você acha disso? Essa foi uma sentença do juiz federal Fausto de Sanctis, aqui de São Paulo, que é um dos grandes nomes da magistratura federal, e eu achei, assim, sensacional, porque a questão das penas alternativas, elas são importantíssimas. Agora, o grande problema atualmente é o juiz conseguir de separar o joio do trigo. Ou seja, ter muita sabedoria pessoal. Exatamente. Né? E o grande problema atualmente é que o juiz ele não está conseguindo sair de uma regra que foi estabelecida, que é o seguinte: sempre que a pessoa tem direito à pena alternativa, ela recebe a pena alternativa, ainda que não seja o caso de pena alternativa. Então, muitas vezes, muitas vezes a gente está falando do excesso de punição, mas muitas vezes existe a falta de punição. Agora, eu quero também, te perguntar tecnicamente, você falou uma coisa, no caso de merecer uma pena alternativa, mas, por exemplo, você como promotor, você poderia, num caso que você tivesse certeza, enquanto promotor, que você tem a tendência de acusar, e de repente você sacasse que houvesse um erro, você não poderia clamar, mesmo com uma legislação que não fosse a seu favor, mas isso mereceria uma pena alternativa? Ou você, em determinados casos, você não pode recorrer a isso? Na verdade, tem os limites de aplicação da pena alternativa. Mas, por exemplo, no meu caso específico, eu atuo frequentemente com posse de substância para uso próprio. Ou seja, a pessoa que foi pego com posse de droga. E, por exemplo, a lei fala que essa pessoa só tem direito a uma pena alternativa a cada 5 anos, que é chamada de transação penal. Me explica, assim, a cada 5 anos de flagrante, se ela for pega uma vez hoje, aí... 5 anos depois, se ela pode fazer de novo. Mas se não tiver nesses 5 anos, o que ela pega? Aí o processo segue... Como um criminoso comum. Isso. Mas, na verdade, a posse para uso próprio, atualmente, ela não pega nada. Ela pode ser punida com a advertência ou mais outras 2 penas alternativas. Mas tem um caso que eu vou dizer pitoresco, que eu acho que em vários setores do país... Essa legislação mudou em 2006. Mas então, eu vou te dizer que tem um truque. Vou te dizer que tem uma parada, vocês vão saber do que é. É o seguinte, neguinho, você está fumando livremente seu baseado, civilizadamente. Aí vem a polícia, saca que você está fumando um baseado e você não pode ser preso por aquilo. Aí chega e fala assim, bilhete, não sei o que, aí você fala assim, aí te bota 5 trouxinhas no teu bolso, fala assim, porque eu já fui pego nisso. O flagrante forjado. Aí eu diria, Ferrez. Como se livrar do flagrante? Isso não é uma realidade? Não. Não que você não fuma. Você sabe que isso é uma realidade. É um expediente que se recorre. E também um espancamento, porque a polícia não pode levar o cara, então ele espanca, o cara dá tapa na cara, murro no peito. Não, é como matar um suspeito, como dar um tiro numa grávida. E num lugar mais nobre, o cara direciona o jovem pra casa dele e fala, fuma em casa, rapaz, não fuma na roupa, você pode arrumar alguém pode te roubar esse baseado, né? Essa civilidade deveria ser expandida para todos. Aqui no lugar mais nobre, Morumbi e tal, você pede informação para a polícia, ela te leva no local. Na periferia você vai pedir informação, você toma um tapa na cara. Agora, se eu fosse o advogado da galera, jurisprudência, na verdade.
Mas não tem informação. E tem mais. Você saber dialogar às 10 horas da manhã aqui no Morumbi é uma coisa, saber dialogar às 10 horas da noite na periferia é outra. E aqueles vídeos que a gente vê corriqueiramente, isso Marcelo pro AfroX, qualquer pessoa, a gente vê toda hora na televisão aqueles vídeos de intimidade. Pô, agora o pessoal do AfroReg lá no Rio vai fazer 1 ano que aquele cara foi morto. E agora, por exemplo, uma coisa que a gente tem, uma coisa muito séria a falar, por exemplo, agora no Rio, aquela guerra civil, e aí existe sempre aquela advertência das autoridades, não reajam. Ok, mas hoje em dia ninguém não reage e leva o tiro. E aí, como é que o cidadão comum ele vai se comportar nesse caso, Marcelo? Porque o cara fica, não reage e leva um tiro na testa. Não reage, leva um tiro na testa, o terceiro, o que você vai fazer? Tem que não reagir mesmo, não. E tem que acreditar que o cara bandido vai ficar gente fina e vai achar que você é um cara legal. O cidadão, hoje em dia, a violência existe, né? Mas o que acontece é que, ao mesmo tempo que o sistema é extremamente seletivo e punitivo em relação à classe pobre, ela existe, a violência. Então, esse que é o grande problema. Por falar nisso, vai tratar essa uma outra violência? Pergunta que surgiu da sua resposta. Como é que você acha, assim, no geral, em relação... Você é um promotor, né? Em relação ao seu segmento, a promotoria pública no Brasil, a mentalidade do promotor, eu queria muito saber, porque tem pessoas mais progressistas e mais conservadoras. No cômputo geral, como você poderia classificar para todos nós o que a promotoria pública no Brasil, na sua área, pode nos oferecer em relação a isso? Está progredindo ou ela é mais conservadora? Olha, eu acho que no geral, ela é extremamente progressista, de vanguarda. Tem dado provas a isso. Na verdade, o promotor, ele deixou de ser um promotor de acusação e hoje em dia é um promotor de justiça. Ainda, eu acho que existe uma certa tendência dos promotores a irem para o lado da acusação mesmo, porque quem vai no meu gabinete por exemplo... Como o tubarão tem que morder, o promotor tem que acusar. Eu recebia há pouco tempo, por exemplo, parentes de uma vítima que foi assassinada. Então, aí você tem que defender o Estado. Eu acho que é difícil a gente não se... Tem que partir do princípio, na verdade, você tem que partir. É como um atacante, ponta de lança, tem que fazer gol. O promotor tem que atacar, mas às vezes o ponta de lança tem que ser defende. Imparcial também. Então, o promotor, sempre que vê o caso de absolvição, ele deve, e é o papel dele, o dever dele, mas, pedir assim, absolvição também. Isto é um caso muito pouco corriqueiro, né? Não, eu não diria que é muito pouco corriqueiro. Eu diria que é mais fácil um juiz absolver do que um promotor pedir absolvição. E eu tenho que dizer que isso aconteceu comigo, o que me deixou muito comovido. Marina Dias, você que fala sobre defesa, agora você que é especializada, você é diretora-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Marina, como é que você vê esta situação que é um direito de todo cidadão, que é o direito de se defender dentro do Brasil? Pois acho que a questão do direito de defesa, e que acho que está todo mundo aqui falando, né, de a gente ter uma população carcerária que é absolutamente deixada para trás. E segmentada, né? Segmentada e etc. Tudo isso, quer dizer, a grande diferença que a gente pode fazer é se essas pessoas tiverem uma defesa decente, né? E aí, quando a gente fala em defesa, a gente fala em várias outras coisas. A gente fala numa garantia de que a pessoa tem um processo de forma justa, a gente fala numa coisa que se chama presunção da inocência, né? Então, eu vejo que hoje em dia, falar em direito de defesa, as pessoas acabam pensando que o direito de defesa significa uma garantia que, no fundo, é aliada da impunidade. E, no fundo, não é. Tipo assim, eu estou imune independente do que eu faça. E, na verdade, não é isso, gente. O direito de defesa existe para proteger o cidadão de um Estado que é forte e que é opressor. Diante do modus operandi agressivo, a pessoa tem esse dispositivo para se defender. Que é fundamental. Né? E que a gente tem que chamar atenção para isso. E eu fico um pouco preocupada com esse discurso, um pouco até de intolerância, esse discurso punitivo, esse discurso de encarceramento. Bandido bom, bandido morto. Bandido bom é bandido morto. Enfim, isso é muito sério. Porque, na verdade, a gente, no fundo, se a gente não tiver as garantias que estão previstas na Constituição Federal sendo observadas, não importa, seja para a população que está de baixa renda, seja para o rico, todo mundo está em risco.
Na verdade, é isso. Será? Então, essa eu acho que é uma preocupação, entendeu? A gente tem que lembrar que todos têm direito. Então, eu acho que não é nivelar por baixo, é nivelar por cima. Todo mundo tem que ter uma boa defesa. Perfeito. Né? E eu também vou dizer uma coisa assim, que eu acho muito importante. Eu acho que numa sociedade saudável, eu acho que o cidadão normal pleitearia sempre uma equanimidade, uma igualdade para tudo, para o bom andamento, para que essa sociedade no seu todo crescesse. Eu acho que qualquer cidadão que tivesse isso na cabeça, olha, pô, teu filho, o nosso neto, para todo mundo, se a gente fosse mais bacana, todos os nossos descendentes seriam muito mais bacanas. A gente volta daqui a pouco.